Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Quero cumprimentar os nossos convidados, Diogo Meia, Marta Nogueira e Bárbara Alves de Sousa, a delegação que está aqui para nos apresentar a petição 171 pela revogação da contabilização da média normalizada para o acesso ao internato médico de formação específica. O meu nome é Sofia Andrade, sou deputada do Partido Socialista, sou a relatora desta petição. Temos presentes também representantes do PSD e do Partido Chega. E, portanto, para fazer esta audição, não sei se já tiveram conhecimento da nossa grelha de tempos, inicialmente será-vos dado um período inicial de 10 minutos para apresentarem a vossa petição e todos os assuntos inerentes que nos queiram apresentar. Após esse período, cada grupo parlamentar terá um período de 5 minutos para fazer as considerações que entenderem por necessárias e as questões que tiverem, e no final terão novamente um período de 10 minutos para responderem a todas as questões que forem levantadas e para fazerem as considerações finais. Portanto, sem mais demoras, vamos dar início a esta audição. Passo a palavra, podem fazer a gestão do tempo como entenderem. Então, antes de mais, muito boa tarde aos senhoras e aos senhores deputados aqui presentes. O meu nome é Diogo Meia, estou acompanhado pela doutora Bárbara e pela doutora Marta e como primeiro peticionário e representante desta petição, gostaria antes de mais de agradecer à Comissão de Saúde, aos grupos parlamentares aqui presentes e aos respectivos deputados por nos receberem e ouvirem neste espaço. Gostaria ainda de agradecer publicamente às agora mais de 2.600 pessoas que apoiam esta iniciativa, através da sua assinatura e que, como nós, acreditam e pretendem que o internato médico e o seu acesso tenham condições mais justas, igualitárias e proporcionais para melhorar esta vertente da saúde em Portugal. Até ao ano passado, a entrada na especialidade e no seu internato dava-se através da ordenação dos candidatos pela classificação na Prova Nacional de Acesso, comumente PNA, um exame que testa o conhecimento clínico necessário para o internato médico, através de casos clínicos, sendo realizado em igualdade de circunstâncias entre todos os candidatos e em simultâneo para todos. A média normalizada entrava aqui e servia para desempates entre notas iguais que aconteciam no exame. A partir deste ano, inclusive, a ordenação dos candidatos é feita com 80% da nota da PNA, deste exame, reduzindo a importância deste elemento igualitário e diferenciador, introduzindo na equação 20% para a média da faculdade normalizada de cada candidato. Uma métrica que consideramos desajustada e imprecisa para homogeneizar os candidatos e os seus contextos académicos heterogéneos provenientes de cada uma das faculdades de medicina portuguesas e cuja introdução põe em causa a igualdade, a democracia e a proporcionalidade, trazendo consigo o levantamento de vários problemas, nomeadamente o impacto desproporcional e pesado da medida, existindo diferenças de centenas de posições até um máximo de 900 posições entre candidatos com uma mesma nota, num universo de cerca de 2.400 pessoas. Falando em exemplos concretos, existe quem tenha tirado 107 valores em 150 possíveis, estando à frente de candidatos com uma nota de 120 valores. Uma diferença de 13 perguntas que é colossal, e estas oscilações condicionam grandemente a escolha de uma especialidade, de um hospital e até de uma região, pois por uma única posição pode-se entrar ou não no objetivo pelo qual tanto se lutou. Depois, a desigualdade entre os candidatos. Sendo a média universitária um valor que é imutável, os candidatos têm a âncora de um critério retroativo para a escolha mais importante da sua vida médica, a escolha de uma especialidade com que terão de vivenciar diariamente e com o qual se deverão e terão de se sentir realizados. Isto tem particular veemência para os candidatos que terminaram o seu curso até ao ano 2022, a data de saída do despacho retificativo, que determinou que as médias teriam, afinal, um impacto de 20% na escolha da especialidade. Apesar de, durante o seu percurso académico, estes candidatos não terem tido conhecimento que a sua média viria, afinal, a ser contemplada. Adicionalmente, esta média normalizada, introduzida com um peso de 20%, é recalculada anualmente para todos os candidatos em concurso, mediante as médias dos alunos que concluíram o curso no ano civil em vigor ao concurso de acesso à especialidade. Ou seja, um candidato que tenha terminado o curso em 2021, por exemplo, vai ver a sua média ser comparada aos colegas que terminaram o curso em 2025, um meio de comparação totalmente diferente ao meio em que os candidatos realizaram o curso. Depois, pequenas diferenças de décimas na média do curso podem levar a centenas de posições de distância na ordenação.
o que leva a que, antes da realização da PNA, os candidatos não partam em igualdade de circunstâncias e com a mesma chance de escolherem todas as vagas disponíveis. A título meramente informativo, usando o exemplo de Espanha, um método semelhante é aplicado há vários anos. Tem um impacto significativamente inferior ao português, que será implementado pela primeira vez este ano. A homogeneização de todos os candidatos que estudaram fora de Portugal, entre si, independentemente do seu contexto, é impreciso e descura o meio sociocultural e económico onde este foi realizado. Adicionalmente, a ocultação pública dos valores da média e desvio padrão de cada faculdade torna opaco e pouco transparente o cálculo da classificação final normalizada para candidato e, por fim, a heterogeneidade do cálculo desta média normalizada dos candidatos traz consigo várias problemáticas. Diferenças acentuadas nos planos curriculares das faculdades, formatos e graus de avaliação distintos dentro destas, a subjetividade na avaliação, por exemplo, nos regimes em bloco, a possibilidade de participação diferente em programas de mobilidade internacional em realidades cuja exigência é de difícil comparação com a realidade portuguesa, ou a disparidade na possibilidade de acesso a melhorias de notas entre faculdades. Isto torna a média de cada médico num resultado de contextos heterogéneos, introduzindo vieses que tornam impossível uma normalização justa e igual dos candidatos através de uma fórmula matemática. Estes pontos arrastam consigo várias consequências, limitando os candidatos nas suas escolhas para a especialidade, não respeitando o princípio constitucional da igualdade entre os candidatos, potencia a frustração e o burnout desde a faculdade até ao decorrer da carreira médica dos médicos, potencia as rescisões de médicos internos durante o internato médico, potencia o caminho da indiferenciação médica e potencia também a imigração de jovens médicos, que, vendo-se vedados aos seus sonhos e ambições em Portugal, procuram essa possibilidade noutros países, onde o acesso às suas pretensões é mais acessível. Para solucionar os problemas levantados pela introdução desta medida, esta petição aqui representada propõe a revogação da fórmula atual já no acesso ao internato médico de 2025, o deste ano, utilizando a nota da PNA para ordenação primordial dos candidatos e a média normalizada para desempate entre candidatos que tiraram uma mesma nota na PNA, assim como para a ordenação depois dos candidatos para o internato de formação geral. Este é um método que foi realizado até ao ano passado, garantindo também que no concurso deste ano e em futuros, a média normalizada de cada candidato fique fixada no ano de conclusão do curso de cada um dos candidatos, para evitar injustiças retroativas e mudanças anuais deste valor, garantindo que os candidatos são comparados face ao contexto onde e quando realizaram o curso. Por fim, uma reavaliação urgente da integração dos candidatos formados no estrangeiro neste concurso. Alterações que deverão ocorrer já para o concurso deste ano para evitar uma dupla penalização dos candidatos de 2025, com alterações ao concurso que ocorram futuramente. Estas preocupações, dados e soluções foram já debatidas em reuniões tidas com a Associação Nacional de Estudantes de Medicina, com o Conselho Nacional dos Médicos Internos, com a Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos e com a Ordem dos Médicos Nacional, que mostraram abertura para a discussão e modificação do atual modelo de acesso ao internato médico para que este se torne mais justo e democrático. Para concluir, o acesso à especialidade médica é um dos momentos mais determinantes na carreira de um médico e o sistema atual não assegura justiça nem igualdade. Estamos aqui para pedir que a Assembleia da República corrija esta distorção, garantindo que todos os candidatos concorram em condições justas e transparentes, sem desigualdades artificiais. O futuro da medicina em Portugal depende de mantermos os nossos médicos motivados, valorizados e em Portugal. Por isso, concluo perguntando: acham justa a aplicação desta medida? Gratos pela vossa atenção e pela oportunidade, estamos ao vosso dispor para responder às questões e pedidos de esclarecimento disponíveis e para construir uma solução justa juntos para o internato médico português. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada pela exposição que aqui nos fizeram desta petição. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhoras e Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero cumprimentar o Dr. Diogo, a Dra. Marta e a Dra. Bárbara e também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar este exercício de cidadania que é vir ser os interlocutores de uma petição que deu entrada na Assembleia da República sobre um tema que é muito importante, quer para os peticionários, quer para muitos jovens médicos que, não sendo peticionários, têm como
como potencial entrave no acesso à especialidade médica. Eu, em meu nome, que também já fui um ex-candidato no acesso ao internato médico e que, à data, esta média não estava normalizada nestes termos, tenho um particular empatia, se quisermos, por aquilo que hoje vieram aqui dizer. De facto, aquilo que vocês demonstram nesta explanação e no documento que é associado à petição tem uma sustentação técnica muito forte e que, tanto assim é, que sempre que a evidência científica é robusta, os deputados, por norma, têm menos discórdias naquilo que é a discussão dos temas. E, portanto, agradecer também por isso, porque aquilo que nos apresentam hoje está, de facto, muito bem sustentado do ponto de vista técnico e tem quer uma reivindicação clara, quer uns timings claros do que são os vossos objetivos. E, para além disso, parece-me, pela apresentação, que está orientada pelo que é certo, ou seja, este princípio da justiça e da equidade no acesso a uma especialidade médica deve ser defendido até a exaustão, na medida em que quer a igualdade de oportunidades, quer a igualdade de circunstâncias, são aquilo que ainda vai defendendo o nosso sistema de ensino naquilo que é o acesso às carreiras e às profissões. Dito isto, dizer que ia perguntar, mas acabou por ficar claro daquilo que é o vosso trabalho até à data no que diz respeito a reuniões com outros interlocutores relativamente a esta matéria e perguntar se das reuniões que foram tendo com a ANEM, com as secções regionais da Ordem dos Médicos e das Ordens Médicos a nível nacional, se sublinham integralmente aquilo que é o vosso documento, se têm algumas reservas, se demonstraram disponibilidade para aprimorar esse documento, porque, como disse no início, quanto mais robusta for a proposta que dá entrada e que já deu entrada e que será discutida nesta Casa sobre este tema, mais facilmente chegaremos a um consenso e a uma decisão. Dizer, em jeito de término, que de tudo aquilo que foi dito, de facto, o dado que me destaca mais é que, havendo 2 jovens médicos que têm exatamente a mesma nota, chegou a acontecer 900 posições de diferença, o que é manifestamente preocupante. Portanto, dizer da parte do PSD, estaremos aqui também disponíveis para depois discutir e votar convenientemente aquilo que é a vossa proposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Grupo Parlamentar do Chega. A Sra. Deputada Cláudia Estevão. Muito boa tarde aos peticionários, Dr. Diogo, Dra. Marta, Dra. Bárbara. É um prazer tê-los entre nós, sobretudo num contexto de dificuldade em fixar profissionais médicos no nosso Serviço Nacional de Saúde. É sempre um gosto recebê-los aqui e perceber que lutam ativamente para conseguirem alcançar os seus objetivos de forma a manterem-se motivados e continuarem a trabalhar no país que vos formou, no fundo. Esta questão é uma questão de enorme relevância, sobretudo por isto que acabei de dizer. Nós vivemos uma realidade que exige e que impõe que as medidas adotadas incentivem os jovens médicos a fixar-se no nosso país, e quando isto não acontece, naturalmente que se abre aqui uma porta à imigração, que é tudo aquilo que nós não queremos e que nós não precisamos, na realidade. Portanto, este despacho de 2022 veio então aqui introduzir ou impor esta média normalizada, não é? Para conseguirem aceder às especialidades. E segundo o que aqui nos foi relatado, esse elemento que vai contar 20% da nota, não é, para acederem às especialidades, gera sobretudo injustiças, desigualdades e desmotivação, certo? Foi isto que aqui nos trouxeram. Portanto, consideram então que este modelo é arbitrário, sobretudo porque não considera, nomeadamente, as diferenças na metodologia de ensino das diversas faculdades e, sobretudo, porque temos aqui também os anos da pandemia que vieram aqui introduzir alterações que foram bastante distintas entre as diferentes faculdades, certo? Pronto.
Isto, naturalmente, que será inaceitável. Depois também indicaram que quem terminou o curso antes de 2018, portanto, foi-lhes aqui colocado uma situação que, à partida, não estava estabelecida. Ou seja, houve uma regra do jogo que só foi feita depois do jogo se iniciar. E isso também é, claro, que de relevar. Portanto, o Chega considera que aquilo que aqui vos traz é da mais elementar justiça. Não queremos que as medidas e os despachos e a legislação que entra em vigor desmotive os profissionais, porque isso é contraproducente para o país, naturalmente, porque precisamos de médicos motivados, focados em servir as pessoas e não desiludidos e pressionados e empurrados para a imigração. Portanto, a nossa posição é clara, estamos completamente solidários com aquilo que aqui vos trouxe e gostava apenas de vos ouvir, porque já afloraram sobre estes temas, mas eu gostava de ouvir, não na perspectiva da evidência, mas na perspectiva de cada um de vós, qual consideram ser o impacto concreto desta norma em quem vai estar sujeito, se avançarmos, a partir de 2022, para este modelo de contabilização da nota para poderem aceder às especialidades. Depois, se pensaram em alguma alternativa que considerem justa. E pronto, basicamente eram estas duas questões que eu gostava aqui de vos deixar e que gostava de ouvir sobre aquilo que especificamente vocês pensam e sentem. Muito obrigada, Sra. Deputada. Permita-me, na qualidade apesar de deputada relatora, mas na qualidade de deputada do Partido Socialista, agradecer mais uma vez pela vossa vinda cá, agradecer por terem apresentado esta petição, este direito tão importante que está consagrado na nossa Constituição, que é um direito fundamental e, portanto, que permite aos cidadãos serem ouvidos e expressarem aquilo que são as suas preocupações. E depois dizer o seguinte: nós no Partido Socialista, obviamente, somos muito sensíveis a todas estas questões que estão associadas à saúde. Nós sabemos que o nosso Serviço Nacional de Saúde tem uma falta de recursos humanos muito acentuada e que é um problema com o qual nos debatemos todos os dias e, portanto, nós não queremos perder estes talentos jovens que investem tanto do seu tempo na sua formação e, portanto, não queremos perder este talento, seja para o setor privado, seja para outros países. E, portanto, tudo aquilo que possamos fazer para melhorar as condições de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, tudo aquilo que possamos fazer para melhorar as questões da igualdade e da equidade do acesso dos jovens ao Serviço Nacional de Saúde e a todas as suas valências, são de facto medidas que merecem toda a nossa atenção e toda a nossa valorização. Mas permitam-me só dizer o seguinte e pedir o vosso esclarecimento para o seguinte: disse-nos o doutor na sua apresentação que, enfim, estariam a fazer reuniões com uma série de entidades para fazerem valer aquele que é o vosso ponto de vista. A minha questão prende-se com o despacho que foi publicado, que na altura dizia que foi ouvido o Conselho das Escolas Médicas Portuguesas, a Ordem dos Médicos, o Conselho Nacional para o Internato Médico e também a Associação Nacional de Estudantes em Medicina. Portanto, o que eu gostaria de perguntar é se à data em que foi produzido este despacho, se todas essas entidades estavam de acordo com aquilo que estaria a ser feito, porque, porventura, quando tomamos uma decisão, apesar de termos a boa vontade daquilo que queremos fazer, podemos, mais à frente, perceber que, afinal, a decisão que estaríamos a tomar podia ser mais prejudicial do que benéfica. E, portanto, perceber se, entre a produção deste despacho e agora as reuniões que vão havendo com as diversas entidades, se tem havido aqui alguma alteração daquilo que era a posição inicial e as considerações que fazem atualmente. E dizer que, da nossa parte, o Partido Socialista, estamos naturalmente sensíveis a esta questão, somos totalmente a favor da igualdade, como já disse, da equidade para todos os estudantes e, portanto, estaremos aqui para adotar as medidas que forem necessárias para garantir sempre este desiderato. Muito obrigada. E tenho agora 10 minutos para as considerações finais.
Antes de mais, novamente, uma boa tarde. Vou responder às vossas palavras e às vossas questões. Vou deixar para o fim a questão levantada pela senhora deputada do Chega, a doutora Cláudia Estevão, para que nós os três possamos depois dar a nossa perspectiva pessoal. E vou começar por primariamente agradecer ao Dr. Francisco Sousa Vieira pela sua intervenção, pelas suas palavras. Efetivamente, isto foi uma petição que nos deu alguma robustez técnica em termos de números face à injustiça e à desigualdade que estes valores produziram. Lá está, como foi enviado no documento de apoio estatístico, as estatísticas multiplicam-se em termos de desigualdade que esta norma que vai introduzir este ano fragmenta, e por isso, tendo em conta este peso que traz e essencialmente torna o processo e torna o acesso ao internato médico de certa forma menos apelativo, mais entrópico, uma maior entropia, causa alguma desmotivação até para afluirmos para o internato médico. Procuramos fazer as reuniões com os stakeholders, os principais stakeholders da área médica. Felizmente, pronto, também tendo em conta estes dados que são algo convergentes, notamos de todas as partes com quem nos reunimos, ou seja, com a Associação Nacional de Médicos de Estudantes de Medicina, o Conselho Nacional dos Médicos Internos, com a Ordem dos Médicos e com a Secção Regional da Ordem dos Médicos Norte, que é a secção a quem nós fazemos parte, encontramos uma convergência total na medida, não só em alguma surpresa face a estes dados, principalmente estes dados que revelam grandes discrepâncias de notas entre candidatos que têm notas iguais e que depois estão distanciados de centenas de posições. Esse foi um dado que, do que nos foi transmitido, não estaria a ser... Não estaríamos à espera que isto acontecesse desta forma, e a verdade é que fomos surpreendidos com quando a publicação das notas e depois da ordenação, com estas taxas de diferenciação de candidatos com a mesma nota na ordem das centenas de posições. E nessa perspectiva, de todas as reuniões que tivemos, houve uma vontade, houve abertura, houve uma disponibilidade para fazermos reuniões, para lutarmos por uma solução que fosse mais justa. Deixámos também todas essas instituições cientes que viríamos cá e que estaríamos cá também para debater essa questão. Como é que eu hei de dizer? A carta está aberta neste momento, ou seja, estamos todos prontos para juntos fazer algo que seja mais justo do que o que se está a revelar agora este ano para o acesso ao internato médico deste ano. E estamos todos ligados nesse sentido, na procura de, já a partir de hoje, já a partir de amanhã, quando for necessário, para ajustarmos esta medida. E agradecer uma vez mais pelas suas palavras. Sendo médico, também acredito que tenha noção do quão impactante pode ser chegarmos à nossa vez de escolher, depois de uma prestação num exame, vermos que as nossas posições acabam por não revelar todo o esforço que nós tivemos naquela prova, e agradecer a sua palavra e o seu apoio neste sentido. Vou avançar para a declaração da Sra. Deputada Sofia, do PS. Relativamente a esta, lá está, e encaminhando pela parte aqui das posições dos stakeholders, nós, ao longo das reuniões que fomos tendo, foi-nos, de certa forma, passada a mensagem de que apenas quando houve esta saída, quando os dados saíram na praticicidade, ou seja, quando saíram a público, é que houve, de certa forma, a perceber que as coisas tinham tido um peso muito maior do que era
suposto, lá está, nós sabemos que estas medidas poderão ter sido feitas com uma boa intenção, mas depois a verdade é que na prática revelaram um impacto brutal que não estaria a ser de todo expectável. Por isso também sentimos total apoio destas instituições para uma eventual reformulação do acesso ao internato médico e a forma como o internato médico está a ser planeado já para este ano. Portanto, há da parte destes stakeholders uma disponibilidade até para serem ouvidos em relação a esta temática e construirmos todos uma solução que seja mais justa para o internato médico e também, porque a entrada no internato médico é também a entrada no SNS. Portanto, sabemos que isto fere com particular veemência os recursos humanos do SNS, porque traz desmotivação a quem procura sair da indiferenciação para se especializar, quem tem o sonho de entrar numa especialidade específica, para os estudantes que procuram e querem entrar naquela área que sempre desejaram, no seu hospital, na sua região, e sabemos que este processo traz reveses nesse sentido e, portanto, estamos juntos e convergentes nessa perspectiva e prontos e disponíveis para construir uma solução que seja melhor do que a atual. Agradeço as suas palavras também, as suas palavras de apoio, e ficamos muito contentes que também o grupo parlamentar do Partido Socialista esteja connosco nesta luta difícil, e agradecemos as vossas preocupações e as suas palavras em particular. Por fim, indo às declarações da senhora deputada do Chega, a doutora Cláudia Estevão, agradecemos também uma vez mais as suas palavras. Lá está, acreditamos que e como disse bem, que é da elementar justiça que este processo seja alterado para uma forma que diminua a desigualdade, porque acreditamos que o princípio da igualdade está aqui a ser diretamente implicado. E, portanto, acreditamos que estamos aqui numa perspectiva de combater e de ajudar a esse princípio da igualdade. Vou dar agora a minha perspectiva pessoal, pronto, como também tinha solicitado. A minha em particular, pronto, eu sempre só quis, durante o meu percurso académico, ambicionei uma especialidade em específico, lutei muito por essa especialidade, tive uma nota que me permitia, este ano, face aos anos anteriores, até entrar nessa especialidade. A verdade é que esta questão da média normalizada, a minha faculdade não me permitia fazer melhorias, portanto, logo por aí entra uma grande heterogeneidade face a outrem, e eu pensei, eu já vou terminar, e eu pensei, pronto, este processo, e é um facto, pronto, esta é a minha ideia pessoal, se eu não posso seguir essa área cá em Portugal, vou tentar do outro lado que me aceite, e é aí que eu vou tentar ser feliz. Tenho pena porque eu gostava mesmo de ficar cá, mas é o que é. E agora vou passar a palavra às minhas colegas. Respondendo à questão da solução alternativa que a senhora deputada nos colocou, está ligado? Que a senhora deputada nos colocou, concluímos então, neste momento, a melhor opção passa então por manter o método utilizado até este ano, em que a média normalizada seria então apenas usada como medida de desempate entre candidatos com a mesma nota na Prova Nacional de Acesso. Consideramos também que deve ser procurada uma solução para este problema, mas pronto, é essencial tentarmos reverter já para que isto não aconteça, para que esta medida que tentam implementar não aconteça no presente concurso, de modo a garantir também que não estamos a prejudicar duplamente os candidatos que se aprendam ao concurso este ano, que no final seriam também os maiores resultados se num futuro próximo esta medida fosse revertida e este ano fosse o ano exceção, pronto, que consideramos que seria muito injusto da nossa parte. Assim, então aqui a minha... Pronto, eu não sei se posso utilizar mais tempo, mais um minuto, era só para dar o meu contributo pessoal. Eu comecei o curso no Hospital de São João muito antes destas medidas serem sequer faladas. O despacho de 2018 não falava de efeitos retroativos da implementação desta medida. Em 2022 falou da retroatividade da implementação desta medida.
eu acabei o curso antes de 2022, tive que congelar, entretanto, o meu expediente académico por uma questão familiar. Portanto, a minha média é uma média de 2010, que numa altura em que era muito mais difícil tirar um 15, era uma nota belíssima, hoje em dia um 18 é uma nota média, portanto eu estou a competir diretamente com pessoas neste momento que estão 300 posições acima de mim, quer eu tire a melhor nota do exame ou tire uma nota média. Portanto, eu tive uma boa prestação no exame este ano, mas à partida fiquei 260 posições penalizada. Pronto, isto é só o meu exemplo pessoal e acho que, como eu, metade das pessoas que não podem já escolher essas posições, pronto, consideramos que realmente é bastante injusto, não querendo retirar o crédito à principal questão, que é que esta medida é de si injusta, não só para as pessoas que não foram avisadas em relação a isto, ou seja, para os colegas de agora, a carreira médica é super competitiva, estar a introduzir mais competitividade entre os colegas desde o primeiro ano para tirarem a melhor nota não faz qualquer tipo de sentido e acho que as pessoas devem ser sensíveis a isso. Nós compreendemos que há uma parte que defende a meritocracia, mas realmente nós estarmos a preparar-nos para uma prova durante 6 anos, quem estudou mais vai saber mais nesse momento. Se correu mal, pode repetir. E enquanto nós não podemos mudar a nossa média passada, estamos a competir com pessoas que vêm do estrangeiro com médias de 20 só porque sim, portanto, não é justo. E acho que deve ser revisto. Queríamos só terminar com uma questão, qual é que é realmente a possibilidade de ser alterada, visto que é um despacho para este ano, porque no caso disto ser reavaliado para os próximos anos, nós vamos ser penalizados e pronto, não consideramos que seja muito justo, mas compreendemos que a nível de tempística estejamos bastante em cima da hora e pronto, também não somos não realistas, mas gostaríamos de saber se existe alguma possibilidade de ser alterado para este ano ainda. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Quero reiterar os nossos agradecimentos por todas as informações, por todos os esclarecimentos que aqui nos prestaram e que certamente permitem que façamos um trabalho muito mais informado e com maior propriedade sobre esta matéria. Dizer-vos que, enquanto deputada relatora desta petição, farei um relatório que será apreciado, entretanto, na Comissão de Saúde e que vai refletir também toda esta audição que realizamos. A partir desse momento, independentemente disso, cada partido político tem naturalmente toda a liberdade de efetuar, em conformidade com aquelas que são as suas decisões ou orientações políticas, de produzir a legislação que entenda por bem para, eventualmente, alterar ou não todas estas situações. Agradeço mais uma vez a vossa presença e dou por terminada esta audição. Muito obrigada a todos.